Jornal da Mix. Agora no Jornal da Mix a gente bate um papo com Laírto Leite, diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. A gente teve aí nessa semana o anúncio, né, Laírto, a respeito da integração do transporte público, da integração da passagem, né? Tem aquele intervalinho de 30, 60 minutos para poder pegar uma segunda linha sem a necessidade de fazer a troca dentro dos coletivos. É algo que vem trazer um pouco de mobilidade, também melhorar os horários de picos de alguns lugares, algo muito bacana. Seu Laírto Leite, muito obrigado, seja bem-vindo aqui no Jornal da Mix. Bom dia, Estevam, bom dia a quem nos acompanha, é isso mesmo, né? Isso é mais um up que está se dando ao transporte coletivo, onde as pessoas têm a oportunidade de ganhar tempo e, por que não dizer, também ganhar dinheiro com isso, né? Porque a gente tem informação primeiro assim, e algumas pessoas que pegam o transporte coletivo para se dirigir para um determinado local e como elas precisam, às vezes, fazer um trajeto negativo para fazer a integração no terminal, acaba pegando até um aplicativo para chegar mais rápido ao seu destino. E com a integração temporal, elas acabam descendo de um ônibus e pegando um outro para continuar a sua linha sem ter que pagar uma segunda passagem. Então isso é o que vai ser implantado agora, chamada integração temporal. Seu Laírto, e essa integração ela já funcionava em outros tempos do transporte público aqui de Blumenau. O senhor também já estava na secretaria naquele tempo. Como é que isso funcionava? Funcionava bem? As pessoas se adaptavam? Era também rentável para a empresa que é concessionária do transporte? Ela é rentável porque acaba atraindo mais usuário para o transporte coletivo, né? Para as pessoas que nos acompanham, o que a gente pode dizer para que as pessoas que entendam? Por exemplo, alguém que vem da República Argentina e ele quer se dirigir ao Senai ou até à FURB, né? Para que ele pague só uma tarifa, ele precisa ir até no terminal da Fonte para que ele faça a integração. Desse modal que vai ser aplicado agora a partir do dia 4 de julho, né? Ou seja, no próximo mês, ele vai descer na Beira-Rio, vai passar para um outro ônibus, né? Que já vai seguir ali, né? Beira-Rio, Martin Luther, sem pagar uma outra tarifa. Ou seja, você imagina no horário de pico que a pessoa teria que ir até no terminal da Fonte para fazer essa integração. Para a empresa não há prejuízo, porque ele já pagou uma tarifa, né? Então ele iria lá no terminal para trocar de ônibus. Então, assim, num momento de pico, que esse ônibus ele demoraria no mínimo 10 minutos para um lado, mais 10 para o outro, então existe um ganho para o usuário do transporte coletivo. Então, acreditamos que com isso vai ter mais atratividade de pessoas e com isso também tendo mais atratividade de usuário de transporte coletivo, existe um ganho também tendo mais pessoas para o transporte coletivo. Então a intenção num total, tendo mais usuário de transporte coletivo, o ganho ele é maior em todos os aspectos, porque com isso com certeza algumas pessoas vão pensar também até de deixar o seu veículo em casa para usar o transporte coletivo. Falando nisso, seu Laírto, como é que está essa situação? Tem mais gente andando de transporte público? Está equilibrando com aquele número que a gente tinha antes da pandemia? Como é que está a situação? Então, isso ainda é um grande desafio, né? A gente está otimista com o transporte coletivo, no entanto, ele ainda não chegou nem próximo, né? Quando houve a pandemia, a gente achou realmente que o transporte coletivo não se sustentava mais, como na verdade só com o financiamento da tarifa, ou seja, aquele usuário que ele desembolsa o valor da tarifa ainda não cobre a despesa, tanto que tem um subsídio, né, do município ainda para cobrir a tarifa. Antes da pandemia, a gente tinha, durante a semana, né, em torno de 100 mil passageiros dia, e hoje a gente está em torno de 70. Mas isso já nos deixa um pouco otimista, porque a gente fez algumas otimizações também. A nossa frota hoje ela é um pouco mais reduzida, a gente teve que adequar de acordo com a necessidade, né, de acordo com o número de usuário. Então isso já nos deixa mais um pouco otimista também. Mas hoje temos em torno de 70 mil usuários dia. 70 mil usuários por dia. A gente observa que toda segunda-feira há um aumento de linhas, né? Mesmo que sejam poucas, mesmo que a gente veja longe do que seria o ideal, a gente vê um aumento, né, diretor, a respeito disso. O que a gente pode dizer? É por conta do aumento das pessoas, essas mudanças? E eu faço uma segunda pergunta. A gente tem algumas alterações pequenas, às vezes de 2, 3 minutos das linhas. Por que isso ocorre?
Isso ocorre da seguinte forma, Estevão, porque assim, ó, a partir da hora que você faz um incremento de horário, né? Por exemplo, assim, vamos falar que eu tenho um horário que ele vai ser colocado, né? Mais um horário às 7 horas da manhã. E tinha um que era às 6h58. Então não justifica ele ficar em 2 minutos. Então eu preciso mexer nesse horário que era às 6h58, eu atrasar ele um pouquinho mais, para que o das 7 horas tenha sentido. Vamos falar do Troncal 10, que é uma das viagens que mais horário tem. Então, quando a gente faz ajuste de horário, é justamente isso, para que ele não fique tão próximo um do outro para justificar o incremento de horário. Mas sempre feito com muita responsabilidade, fazendo pesquisa, verificando, e o principal foco nosso é onde percebe-se que tem lotação do transporte coletivo, é ali que a gente está atacando mais, colocando mais viagens, mais ônibus se for necessário, porque temos essa disposição. Tá certo. Laírton Leite, diretor de transportes de Blumenau, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Agradecemos em nome da Prefeitura, em nome da SMTT, e sempre à disposição, sempre que houver necessidade, a gente está à disposição para trazer o esclarecimento à nossa comunidade. Tá certo. Esse foi Laírton Leite falando aqui no Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento, graduação Uniaselv, é EAD, é semipresencial, é junto com você. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos.